De volta com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o deputado Paulo Melo, presidente da LERJ, contando com a participação do jornalista Aurélio Gimenez, do jornal O Dia. Deputado Paulo Melo, outro tema que é de alçada federal, mas é importante, muito importante para o Rio, é o projeto que tramita na Câmara novamente sobre a distribuição dos royalties. Na realidade, em resposta ao veto à emenda ípsia em Pinheiro pelo presidente Lula, o governo federal mandou um novo projeto para a Câmara dos Deputados em Brasília, que estabelece 25% dos royalties para os estados produtores, 6% para os municípios produtores e 3% para os municípios afetados e 44% para o restante dos municípios brasileiros. Esse é um projeto que, em certa medida, ele reproduz aquele acordo de governadores que o presidente Lula fez com o governador Sérgio Cabral, à época com o governador Serra de São Paulo, encaminhando a questão de maneira conciliatória. Muito bem, depois houve a emenda aí, houve todo aquele problema em que o Rio de Janeiro perderia muito mais do que estabelece esse acordo, mas agora, de volta, veio esse projeto e o relator desse projeto, dessa proposta, é o ex-prefeito de Angra, Fernando Jordão, na Comissão de Minas e Energia. Caberá a ele relatar. Ele já disse que há pressões, enormes pressões, de outros estados que não estão satisfeitos, principalmente estados do Nordeste, que permanecem insatisfeitos com essa divisão novamente proposta pelo governo. Como é que a LERJ acompanha isso? Porque esse é um problema que pode mudar o futuro do Rio. Perfeito. Quer dizer, não é uma questão estruturante para o Estado. Por isso que eu acho que esse não é um problema federal. Eu acho que esse é um problema sério do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi ultrajado na Constituição de 1988, quando, num descuido e numa artimanha de alguns estados, em especial do estado de São Paulo, se deu a exceção à energia e ao petróleo, que não são tributados na origem, mas no destino. O resto, todos os tributos pagam na origem da produção. Se eles quiserem mudar isso, o Rio de Janeiro não precisa nem de royalties de petróleo. Deixa pagar da energia que nós produzimos, que não recebemos nada, do petróleo que nós produzimos, que recebemos os royalties, mas São Paulo e o Nordeste recebem o principal, que é o pagamento do ICMS. Vamos rediscutir a questão do FPE, Fundo de Participação dos Estados, onde o Rio de Janeiro perde demais o peso dos estados do Nordeste, 5-1, e que o Rio sabe que precisa ajudar os estados nordestinos que não têm uma economia pujante como a nossa. Agora, querer tirar do Rio de Janeiro aquilo que legitimamente numa compensação, diga-se, Ricardo Bruno, que isso não são impostos, é uma compensação prevista na Constituição pelo risco que corre o território do Estado do Rio de Janeiro na prospecção e na produção do óleo, inclusive do óleo bruto. Todo mundo diz, eu ouvi, prestei atenção, o Ibsen Pinheiro dizer, não, mas o petróleo está no mar, no Golfo do México também, no Alasca também. Mas... Quando o Exxon Valdez naufragou, estourou o seu casco, levando prejuízos que até hoje o estado do Alasca não conseguiu se recuperar, apesar de ter recebido uma soma bilionária de compensação. O Rio de Janeiro tem a compensação. Mas, mais do que justo, né? Mas você não acha que em Brasília, a nossa representação em Brasília, os nossos deputados não estão tão unidos nessa discussão, nessa batalha? A gente vê a pressão, a gente tem acompanhado pela imprensa, pela mídia, que a pressão dos governadores dos estados do Nordeste e os deputados federais dos estados do Nordeste estão já querendo, como disse aqui o Ricardo Bruno, alterar esse projeto. O problema é que eles são a maioria, né, Aurélio? É só o Rio de Janeiro e Espírito Santo, nem São Paulo não está nessa briga, né? Nem São Paulo está entrando nessa briga. Né? Não, São Paulo, porque São Paulo está muito focado no pré-sal. Você sabe que a Bacia de Santos, que compreende do litoral do Rio de Janeiro ao estado de Santa Catarina, beneficiará em demasia quando começar a produzir e a se descobrir o óleo, ajudará muito
o estado de São Paulo, que é já o estado mais beneficiado. O estado de São Paulo é mais beneficiado pelo óleo produzido no Rio de Janeiro do que nós mesmos, porque nós ficamos com royalties e eles ficam com o imposto que advém da produção e do consumo. Da produção e do consumo, que eles recebem tudo lá. Agora, que essa pressão vai ter, Aurélio, claro que vai ter. Isso é uma bateção de carteira. Pego, bate a carteira e ainda sai gritando pega ladrão. Isso é uma bateção de carteira contra o Rio de Janeiro. Eu conheço o Sérgio Cabral. Tenho uma relação de amizade com o governador Sérgio Cabral. Como pessoa, falando aqui no social, uma ligação muito grande com o governador Sérgio Cabral. E nunca presenciei o governador Sérgio Cabral tão irritado, revoltado, como quando o acompanhei em Brasília na discussão da partilha do pré-sal. Todos os fluminenses se encontram nessa situação. E a Assembleia, aí respondendo ao Ricardo Bruno, estava com o governador, continuará com o governador, porque está com a população do Rio de Janeiro. Eu acho um absurdo. O Rio de Janeiro é um estado importantíssimo na federação, talvez um dos estados mais importantes da federação. É a vitrine do mundo. Nós estamos nos preparando para os Jogos Militares Mundiais. A Copa do Mundo. Vamos ter o Encontro Mundial Cristão Católico aqui, as Olimpíadas de 2016 antes, a Copa de 2014. O Rio de Janeiro não pode ser vilipendiado. Isso daí é um achaque contra o Rio de Janeiro. Deputado, o senhor falou na Copa do Mundo, falou das Olimpíadas, são eventos importantíssimos que ocorrerão aqui no Rio de Janeiro. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse que o Brasil está pensando que a Copa do Mundo vai ser depois de amanhã. A Copa do Mundo é amanhã, ou seja, criticou o andamento dos preparativos para a Copa. Óbvio que a crítica dele foi nacional, não foi dirigida ao Rio de Janeiro de maneira nenhuma, mas a Alerj, como uma instituição importante, está acompanhando aquilo que se refere à execução dos projetos do Rio de Janeiro, formou algum tipo de grupo de trabalho ou comissão para acompanhar isso passo a passo, de modo também a juntar forças para garantir um êxito nesses jogos aqui em nosso estado? Não, Ricardo, a Assembleia acompanha para e passo, no dia a dia. A Assembleia tem suas comissões técnicas, mas a Assembleia ajudou mesmo e ajuda aprovando os projetos de leis importantes, o orçamento do Estado do Rio de Janeiro sem nenhum tipo de restrição, dando condições ao governo de contrair, dentro do seu espaço fiscal, empréstimos suficientes e necessários para implementar e para dar curso a esse projeto. O Joseph Blatter, ele conhece um pouco o Rio de Janeiro. Se ele conhecesse, ele ia saber que uma escola de samba pega fogo no carnaval em 2 meses. Eu coloco um carnaval na rua a ponto de disputar, não é verdade? Verdade. A União da Ilha poderia ter disputado o carnaval, teve seu barracão todo destruído. Então, o Rio de Janeiro tem condições, o Brasil tem condições, mas eu falo pelo Rio de Janeiro. Nós estamos a 1 minuto do encerramento do programa, um outro tema agora político. O governador Sérgio Cabral já lançou o nome do vice Pezão, candidato à sua sucessão em 2014. Como é que o senhor está vendo essa articulação em torno do nome do Pezão? Que tipo de expectativa o senhor tem? O senhor acha que Pezão vai reunir esses apoios tão amplos como reuniu o governador Cabral, do ponto de vista partidário, formando um grande arco de aliança e dando continuidade a esse governo que tanto êxito acumulou nesses anos, não só do primeiro mandato, como agora também? Claro, Ricardo. Pezão é um amor de pessoa, uma pessoa que consegue congregar todas as correntes, é um grande amigo, é um municipalista e com absoluta certeza irá fazer em torno do seu nome uma grande aliança. Eu sou cabo eleitoral do Pezão. Ok, muito obrigado, deputado Paulo Melo, foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Poder. Eu te agradeço. Muito obrigado, Aurélio, pela sua participação. Obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.